Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está conosco. Tenhamos um dia alegre, abençoado e próspero. Agora são 7 horas e 28 minutos, manhã do dia 24 de julho de 2024. Estamos ao vivo aqui na nossa programação na rádio Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Na nossa programação agora, estamos desde as 7 da manhã ao vivo aqui, no nosso Bom Dia com Cristo. E às 5h55, você já ouviu aqui na página da nossa igreja o pastor Marcos Lacerda, e agora transmitindo ao vivo da nossa rádio e também pelas nossas redes sociais a nossa programação diária Bom Dia com Cristo. E na nossa programação nós estamos falando sobre os milagres de Jesus. E hoje, nessa manhã de quarta-feira, nós estaremos falando sobre a figueira seca, a figueira que foi amaldiçoada. E o texto está ali em Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao 22. Vamos orar nessa manhã. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado. Louvado e engrandecido seja o teu nome sobre a vida de todos aqueles, ó Pai, que confessam o teu nome como Salvador e Senhor. Abençoados, alegres e prósperos sejam os dias daqueles que te louvam e te adoram diante da beleza da tua santidade. Deus, que esta palavra nesta manhã, ó Pai, chegue aos corações para abençoar vidas, para dar o despertamento, ó Deus, na vida daqueles que querem te louvar e te adorar cada vez mais. Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, pela oportunidade, ó Pai, de termos mais um dia para sermos melhor do que fomos ontem. Obrigado, ó Pai, que é pela tua misericórdia que nós não somos consumidos, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. E o texto está aqui em Mateus, queridos, capítulo 21, do versículo 18 ao 22, que diz o seguinte, Mateus 21, versículo 18 ao 22, que fala o seguinte, abre aspas, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhes, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Esse texto também está lá em Marcos, não está em Lucas, só está em Marcos, capítulo 11, versículo 12 ao 14, e depois ele repete do 19 ao 24, né? Mas o que aconteceu com essa figueira? Por que ela secou imediatamente? Ou por que ela morreu? Então, o texto nos mostra que quando a figueira amaldiçoada morreu, e por que ela morreu? Ela morreu imediatamente. O texto diz assim, abre aspas, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhes, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente? Ela não morreu até amanhã seguinte. O texto diz que foi vendo de longe uma figueira que tinha folhas. Foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas.
porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Marcos 11, 14 e 13. Eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Ou seja, no outro dia, no dia seguinte. E Pedro, lembrando-se, disse-lhes: mestres, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Isso nos mostra, irmãos, que a ausência do fruto do Espírito Santo em nós pode nos causar mal. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus e a fé sem obras é morta. Tem muita gente que quer buscar o fruto, os dons do Espírito, mas não tem fruto. Os dons, eu gosto de dizer o que eu entendo, que os dons nos levam a produzir frutos, os frutos do Espírito. Não adianta ser uma coisa na igreja e outra coisa em casa com esposa e filhos. Não adianta viver uma coisa num templo e em casa ser outra. A nossa vida de ministração começa dentro de casa, dando exemplo. Eu, por exemplo, eu quero que meus filhos me vejam como exemplo, igual Paulo fez. Paulo falou: olha para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe? Eu quero que meus filhos me tomem como exemplo. Me tomem como exemplo de um homem temente a Deus, de um homem trabalhador. Eu, por exemplo, eu sou aposentado há 10 anos na Marinha, mas eu exerço 4 atividades depois que eu me aposentei. Eu não parei. Eu quero que meus filhos me vejam como exemplo. Poxa, meu pai continua trabalhando, vai fazer 60 anos, não parou. Sim. Eu quero que eles me tomem como exemplo de uma pessoa que gosta de estudar, para melhorar. Não estudar simplesmente para estudar para melhorar naquilo que faz no dia a dia. E eles olham para mim e falam: poxa, meu pai, com tantas lutas, mas conseguiu fazer 4 faculdades, 6 pós-graduação, 2 mestrados, 1 doutorado. Eu quero que eles me tomem como exemplo. Para eles vejam. E nada disso eu poderia ter feito se Deus não fosse comigo. Se eu não tivesse a mão de Deus sobre a minha vida, sua misericórdia sobre a minha vida. Produzir frutos para sua família é mais difícil do que produzir para o mundo. A família está perto de você. Essa figueira, ela foi amaldiçoada porque ela não tinha fruto. Aí vem aquela pergunta que não quer calar: a figueira secou imediatamente ou não? Mateus junta 2 episódios num só. Mateus 21 e 19 e Marcos 11, versículo 14. Ou seja, o momento em que os discípulos veem a figueira ali, seca. Mateus 21, 20 e Marcos 11, 21, 20 e 21. Agora percebam que foi somente no segundo episódio que eles falaram que a figueira secou imediatamente. Porque é somente no segundo episódio que Jesus lhes fala sobre o poder da fé. Mateus 21, 21, abre aspas, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito.
É interessante também observar lá na tradução do nova versão internacional, que diz que ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Ou seja, a figueira secou de fato muito rápido, ou seja, de um dia para o outro. Isso, de certa forma, condiz com a soma dos dois relatos, Mateus e Marcos, porque os dois falam do mesmo fato, um com um detalhe a mais do que o outro, mas o importante é o que Jesus quis passar para a igreja ali, os apóstolos, que andavam com ele, sabe? A palavra traduzida ali foi logo, rápido. Por isso, uma outra forma traduz no versículo 21, diz assim: ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram como a figueira sentou tão logo, tão rápido e imediatamente. A importância dos frutos é tremendo para a nossa caminhada. A importância dos frutos relatados ali em Gálatas, frutos do Espírito, caminha lado a lado com o nosso testemunho em Cristo, é o nosso testemunho em Cristo. Produzir frutos não é fácil, porque as pessoas vão estar olhando para nós. Eu acho esse detalhe importante porque Jesus olhou de longe para aquela figueira. Junto com ele estavam os discípulos. Jesus nos olha do céu. E assim como ele nos olha, também nos olha a igreja, as pessoas, o nosso bairro onde nós moramos, a nossa comunidade. Estamos numa cidade, estamos num estado, estamos no país. Quando nós viajamos e nós chegamos no nosso destino, as pessoas nos olham. As pessoas nos olham, começam a nos olhar dentro de casa, no local de trabalho. As pessoas nos olham. E a esperança é que tenhamos fruto para mostrar. Nos dias difíceis em que nós vivemos, o Senhor Jesus está sempre nos sondando. Sabe? Estejamos preparados, meu irmão, para o dia a dia. Não é fácil produzir os frutos do Espírito Santo, mas também é tão fácil quando nós temos o Espírito Santo em nós. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê dias bons, porque Deus é bom. Todo o tempo, Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Amém? Tenhamos uma quarta-feira alegre, abençoada e próspera, meu irmão, minha irmã. Quero mandar um abraço nessa manhã para o meu amigo Pacheco, que está nos acompanhando ao vivo. Que o Senhor abençoe a tua vida, meu irmão, abençoe a vida da tua família, tua esposa, filhos. E derrame bênção sobre a tua vida. Pastor Marcos Lacerda, que o Senhor te abençoe, derrame bênção sobre a sua vida, querido, sobre a vida da tua família. Flávio, meu irmão, meu vizinho, que o Senhor te abençoe. Lindoval, de Camaragibe, Pernambuco, Deus o abençoe grandemente. Minha irmã Maria do Carmo, todos ali da INAB, Jardim Primavera, Deus abençoe grandemente. Ramilson, Natal, Rio Grande do Norte, que Deus o abençoe, querido. Meus colegas ali, Correia, Jorge, Walter, seu pai, outro dia nós nos falamos ali de João Pessoa, Paraíba, Jorge de Fortaleza, né? Neres do Piauí, que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus.